Bom, gravação iniciada, eu só acredito quando aparece lá a mensagenzinha. Como nós somos britânicas, né, professora Sueli? Sim, Conforme a gente sem estava dúvida. falando, Isso. começamos impreterivelmente às 4 horas, são as 16 horas e 1 minuto. O povo vai chegando devagarzinho assim, mas quando vai dando assim, uma certa hora, essa sala fica abarrotada. Lotada. Temos 37 pessoas. É, Alexandre falando que são professoras top, viu só? Deve Show. ser seu aluno. Deve ter sido já. Ou é, né? Ou Ou ainda é é. verdade. É. Bom, professora, primeiro agradecer muitíssimo o seu aceite, o convite. Foi rápido, né? A gente não te deu nem muito tempo para pensar e nem para dizer não. É, Mas a gente agradece muitíssimo em nome do projeto Vem Comigo, em nome do professor Douglas, nosso coordenador, ele que indicou seu nome, falou que você era perfeita para o dia de hoje. Professora Pauline também, daqui a pouco está chegando aí, ela disse que vai atrasar um pouquinho, mas está chegando. Ok. É, E aí a ideia é aproveitar esse dia de hoje, né? Hum, Que falam que é dia dos namorados, né? Dos enamorados. sim. E a gente falar de amor. E falar de E, amor na literatura brasileira, ok. trazendo algumas personagens aí, né, conhecidas do nosso imaginário, né, e da nossa leitura aí aí a gente tem aí, você vai Capitu, Capitu, Iracema e Gabriela. Gabriela, né? Sim. Vou apresentar a professora. Eu acho que já tem gente aqui que conhece, já é fã. Professora Sueli Alves dos Santos, mestra em letras pela UF, Universidade Federal Fluminense, especialista em literatura portuguesa e literaturas africanas de língua portuguesa, também pela Universidade Federal Fluminense. Quer acrescentar mais alguma coisa, professora? Não, eu diria apenas que eu estou aqui na UCAM há 13 anos, gosto imensamente do que eu faço, acho que é por isso que os alunos ficam aí me elogiando, mas eu costumo dizer que eu faço com o coração. É um prazer muito grande estar aqui, falar de literatura, e o prazer maior é fazer parte desse corpo docente da UCAM. Há 13 anos, então já virei decana, né? Espero Olha chegar aí, nesse nível. mas aí você fica um pouquinho assim, adiantada no tempo, é melhor ficar. Não, é isso, né? São muitos anos de magistério e navego aí pela literatura brasileira e, em especial, pela portuguesa. Mas vamos lá. Os desafios são feitos e nós aceitamos como bons docentes que somos. É isso. Só Que bom, acrescentar essa parte, que eu estou aqui na UCAM há muito tempo já, né? Conforme eu falei. E, que para bom. mim, é muito gratificante isso. Que bom, que bom. A gente ter parceiros, né, como você, assim, sabe? Ter colaboradores e parceiros mesmo de ideias, né, e de Sim, projetos. E esse projeto Vem Comigo, ele acontece toda sexta-feira, as palestras, às 16 horas. E, assim, a gente sempre tenta trazer temas transversais, a gente fala de tudo aqui, não temos nenhum tipo de censura, ótimo. com, né, com respeito, com qualidade, né, e hoje com amor. A gente Sim, tem certeza que a palestra vai ser maravilhosa. Sinta-se à vontade, os alunos vão chegando mesmo. Eu fecho o chat, tá, tá. queridos? Daqui a pouco eu vou fechar o chat. Eu vou observar, eu vou colocar o nome da palestra, o título da palestra, o seu nome, para que eles depois possam fazer o. Pode deixar que eu organizo aqui o chat. E alguma pergunta que aparecer depois que eu abrir o chat, eu só vou abrir o chat
quando você estiver terminando a sua palestra. Aí você pode Tá até me bom, sinalizar, Shelly, se você já quiser abrir, a gente tá, abre o chat e aí eles vão fazendo algumas perguntas, algumas observações, e a gente abre aí mais uns minutinhos para uma tá bom, interação entre os alunos e você. Fique à tá bom. vontade, bem-vinda mais uma vez, uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada, Shérlia. Bem, pessoal, então, boa tarde, né, a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse dia 12, que é o dia dedicado aos namorados, né, e os enamorados, para falarmos de personagens da literatura brasileira. Personagens esses que nós, digamos assim, nos concentramos na questão do amor. Que amor é esse? Que amor é esse que começa lá no romantismo e nós vamos chegar no realismo, além até do realismo? Como é isso? Como perpassa isso na literatura? E, dentro desse aspecto, vamos trazer aqui as três principais personagens, Gabriela, Iracema e Capitu, e algumas outras secundárias dentro dos respectivos romances, digamos assim, né? Então, vamos lá. Apesar do tema ser literatura brasileira, eu trouxe um recorte para vocês de um escritor português, aliás, o meu amado escritor português, Antônio Lobo Antunes, em que ele diz: caminhe pelas minhas páginas como um sonho, porque é nesse sonho, nas suas claridades e nas suas sombras, que se irão achando os significados do romance, numa intensidade que corresponderá aos vossos instintos de claridade e às sombras da vossa pré-história. E uma vez acabada a viagem e fechado o livro, convalesça. Professora, como assim convalesça após a leitura de um livro? Sim, convalesça. Por que eu trouxe esse recorte? Porque à medida que você mergulha, né, entre aspas, em um romance e você contextualiza aquele romance, você não volta ao mesmo. Você, acredito, por isso que o aluno do pensamento dele corresponderá aos instintos de claridade e às sombras de vossa pré-história. Ou seja, é um outro mundo, é um outro universo que se abre para você. Mundo esse da subjetividade, que é a marca fundamental da literatura. Literatura é arte. A arte é subjetiva. Então, ao acabar a leitura, convalesça. Por quê? Você adoeceu? Não. Você não volta ao mesmo. Ao ler com intensidade, ao ler contextualizando de fato. Quem já foi meu aluno aqui conhece a minha fala quando eu digo que literatura e história andam de mãos dadas. Elas são indissociáveis, sendo que a história tem que provar os fatos. A literatura não. A literatura, o escritor, no caso, ele se vale daquele contexto sociopolítico, histórico, cultural e escreve. Escreve obras que retratam exatamente cada período. E é isso que nós retratam em forma de ficção e de personagens. E é nesse sentido que nós vamos, então, avançar aqui em nossa palestra. Bom, repetindo, né? Retratos do amor na literatura brasileira, sentimentos, sociedade e representação feminina, do romantismo ao modernismo. O amor como construção histórica e cultural. A literatura como espelho e crítica da sociedade. A maneira como diferentes períodos literários representaram os sentimentos amorosos. É exatamente aquilo que eu falei para vocês.
Cada escritor vive um tempo, vive uma época, vive um determinado contexto. E o amor, dentro de cada contexto, é passado de uma maneira peculiar, porque tem a ver exatamente com o quê? Com aquilo que nós falamos anteriormente, com a questão sociopolítica, histórico-cultural, e também com a evolução da humanidade. E aqui o romantismo. O que foi o romantismo? Que é o nosso primeiro comentário aqui. Antes de entrar lá no romantismo, nós podemos dizer que não existe, pessoal, uma única forma de amar. As representações do amor mudam e mudarão sempre, conforme os valores sociais, as relações de gênero e os contextos históricos. A literatura brasileira oferece vasto panorama para tais transformações. Então, não existe. Se você lê um romance da época do romantismo, tem um enfoque. Da época do realismo, tem outro enfoque. A época do modernismo tem outro enfoque. Por quê? Porque o mundo não é estático, que as coisas mudam, evoluem, acompanham. E, desse modo, não existe, de fato, uma única forma de amar. Se nós pensarmos com mais carinho ainda, lá, muito lá atrás, os amores, isso não existia. O que existia eram só casamentos arranjados para ampliar riquezas, fortunas, os nomes das famílias, e por aí vai. Então, o grande barato para mim da literatura é te fazer perceber isso à medida que você lê contextualizando. Por que muitos alunos não gostam de literatura? Porque simplesmente não ensinaram a ler literatura. Tem que ser o leitor de literatura. Toma, lê esse livro aí. Aí, aqueles livros de 1900 e Guaraná com rolha, que você, mas isso aqui é muito chato, não quero ler isso, não. Se mostrasse antes para você o contexto, se te falasse que por trás daquilo ali tem implicado tantos outros assuntos, talvez mudasse a maneira de olhar. Então, pessoal, vamos lá. O que os romances brasileiros revelam sobre o amor em cada época? Amor idealizado? Amor proibido? Amor como interesse social? Amor como desejo de liberdade? Cada época, se você lê essas perguntas norteadoras, você já começa a refletir a respeito de qual será o romance que esses revelam, de fato, o amor em cada época. Amor idealizado, amor proibido é o que nós mais conhecemos na literatura. Começa lá por Shakespeare, Romeu e Julieta. Começa não, que tem muitos outros. Então, nós temos que pensar sempre nisso. Amor como interesse social, eu acabei de dar um exemplo. Os casamentos eram arranjados. Não era permitido sentir amor. E nós vamos observar isso aqui quando falarmos especificamente de nossas personagens. Agora, amor como desejo de liberdade, qual liberdade? A de sair do domínio patriarcal e cair no domínio matrimonial? Porque era isso que acontecia com as mulheres. Que me perdoem os homens, mas o enfoque aqui é mais para feminino. Então, eu vou, tá? Nada contra, por favor, mas vamos pensar nisso. E isso não vai muito longe, até a metade do século passado, século XX, era mais ou menos assim. Você sai do domínio patriarcal e cai no domínio matrimonial, cai no domínio do marido.
juntando a isso, nas classes mais abastadas, vamos dizer assim, o interesse social para juntar riquezas, para juntar e prosperar nomes, desejos, nada disso existia. Eram relacionamentos frios. Então, vamos pensar com muito carinho em relação a isso tudo. Aí nós entramos na literatura, já entramos, não, já estamos, né? E no contexto histórico. Por quê? Porque a literatura dialoga, de fato, com cada época. Cada época, cada escola literária. Ah, professora, por que que é escola? Eles entraram lá para aprender a escrever? Não. Escola por ter um determinado padrão, entre aspas, de escrita, de informe, de contestação, ou, enfim, por isso chama-se escola. E, dentro desse contexto histórico, a literatura ela dialoga com religião, moral, classe social, gênero e poder. Acima de tudo, poder. E de onde emana esse poder? Do povo, da democracia? Não. Essa frase só se atribui à democracia de fato. De quem parte esse poder? É exatamente de quem tem o poder. Quem tem o poder? Dentro de cada época, nós vamos observar. Aqui no Brasil, quinhentismo não existiu praticamente, que era uma literatura informativa, apenas para dizer aos portugueses o que se descobria aqui. Então, nós vamos chegar no romantismo, que é a nossa primeira, como se diz, enfoque aqui de personagem. Mas eu quis dar este panorama para vocês. Então, para arrematar isso, eu trouxe este recorte aqui de Denis de Rougemont. A literatura não apenas conta histórias de amor, ela revela como cada sociedade compreende o amor. É aquilo, né? No Brasil não teve as cantigas trovadorescas, não teve, mas desde lá, porque a literatura é universal. A literatura é universal. E você, via de regra, precisa conhecer um pouco de cada, até para fazer análise e ver, observar de fato, que uma literatura de determinado país, em muitos aspectos, dialoga com a de outro país. Então, eu trouxe esse recorte aqui desse autor exatamente para fixar isso. É como cada sociedade compreende o amor. E aqui, no romantismo brasileiro? Bom, o romantismo brasileiro ele se dá exatamente logo depois da independência, né? Lá em 1822. E com isso começa aquela questão da construção da identidade nacional, a exaltação de sentimentos, a idealização feminina, mas também amor absoluto e sacrificial. Aquelas moçoilas, aquelas sinhazinhas caladas, bordando, ao bordar na pseudo-passividade delas, elas teciam o futuro de nós mulheres, porque muito do romantismo influenciou atitudes naquelas mulheres. Então, nós temos que entender isso. E aqui, especificamente, o romantismo brasileiro, ele nós vamos pegar aqui nessa fase da Iracema, de José de Alencar, nossa primeira personagem abordada aqui. Iracema e o amor fundador da nação. Fundador da nação por quê? Exatamente porque estávamos ainda muito recentes saindo de uma independência de Portugal. Então, era preciso isso.
E esse amor entre Iracema e Martim? E essa questão da união simbólica entre o indígena e o europeu? A formação mítica da nacionalidade brasileira. Quem era Martim? Martim era um português que se perdeu nas matas, no Ceará. Iracema dá uma flechada nele. Quando vê que flechou um inocente, leva-o para a aldeia dela. E ela, então, o que acontece? Ela era prometida à Virgem de Tupã. Caso ela quebrasse isso, ela seria penalizada com a morte. E qual é o fim de Iracema? Ela realmente se envolve com Martim, dá à luz ao filho, que se chama Moacir, e não aguentava ver a tristeza dele, com saudades da terra natal dele, ou seja, Portugal. Ela tem o filho sozinha, fica muito doente, entrega o filho a ele e morre. A partir do nascimento desse filho, da união de Iracema e Martim, nós podemos dizer que começa a formação mítica da nacionalidade brasileira. Essa união simbólica entre o indígena e o europeu é muito nítido no livro, muito, no romance, melhor dizendo. É muito nítido, né? E daqui a pouco eu vou ler para vocês uma fala aqui do Martim, tá? Bem, pergunto eu, o amor representa um projeto político? A mulher indígena aparece idealizada? Agora que nós sabemos que existe essa união simbólica, né, entre o indígena e o europeu, na figura de Martim e na figura de Iracema. Existe, então, o amor representa um projeto político para a criação dessa identidade nacional? Iracema, de fato, amou Martim, mas é penalizada com a morte, devido às crenças dos povos indígenas, né? Que ela quebrou, então, a regra e se apaixonou por quem? Pelo homem branco, pelo homem europeu. Ela é penalizada. E esta mulher indígena aparece idealizada? Essa é a minha pergunta para vocês. Como é? Como fica isso? Aqui eu trouxe um recorte da fala de Iracema, que acredito que muitos conheçam. Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo de jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. É uma indígena idealizada ou não? Pensem. Olha ela aqui, na capa do livro. Iracema é menos uma mulher real e mais um símbolo da nação? Até que ponto Iracema ama livremente ou cumpre um destino imposto pela narrativa nacionalista? Vocês conseguem observar o pano de fundo por trás desse romance? Que muitos, acredito eu, já taxaram de chato, de longo, que eu não estou entendendo nada? Parem e pensem agora, o teu olhar começa a mudar? Vou perguntar de novo, Iracema é real ou é mais um símbolo da nação? Ela ama, de fato, livremente o Martim dela? Ou cumpre esse destino imposto pela narrativa nacionalista, que era a exaltação à pátria, tudo isso? Como é que fica este olhar para Iracema? Ela, guerreira, bonita, retratada com adjetivos maravilhosos. Não há quem não se... Como não se apaixonar por Iracema?
mas na figura de um europeu, o branco europeu, perdido na mata, lá onde hoje é o Ceará. Aí ela flecha ele, olha a flecha do Cupido aí. Não foi só a flecha, foi a flecha do Cupido. Ele cai. Dá para imaginar a cena, não dá? Aí ela pega, leva, ao contrário, ela que leva ele para a aldeia para cuidar dele. Olha que mulher é essa? Mas fica aí a pergunta, tá, pessoal? Bem, daqui nós vamos falar um pouco agora do realismo e o fim das idealizações. O realismo acontece no final do século XIX, tá? Compreendendo este período aqui. E o que é o realismo? Amor investigado e problematizado, influência científica, crítica à sociedade burguesa. O amor deixa de ser ideal e passa a ser investigado. Como assim, professora? Ele passa a ser investigado. É aqui que entra Capitu. É um amor investigado, é o fim das idealizações. O realismo, esse período literário, os escritores procuravam, de fato, trazer a fala mais próxima possível do real, do cotidiano. E aí surge a famosa Capitu e o dilema da Capitu e do Bentinho. O famoso dilema de Capitu e Bentinho. Mas lá no romance Dom Casmurro, em que estão esses personagens, o narrador é pouco confiável. Por quê? Ele é onisciente. Ele sabe de tudo o que acontece. É um narrador extremamente ciumento. Então, ele tem a questão do ciúme da memória, amor marcado pela desconfiança. O tempo todo a desconfiança. O filho é ou não é de Bentinho? Isso aí também perpassa pela ambiguidade dos fatos. E como fica a outra personagem, a Sasha, que é a esposa do Baltazar, que é a questão aqui da desconfiança, se Capitu teve ou não um caso com ele. Então, a questão do realismo, ele traz esses outros aspectos que nós abordamos aqui. Ó, é uma crítica à sociedade burguesa, e este amor passa a ser investigado. Mas uma coisa também que eu quero chamar a atenção de vocês, quando terminarmos de analisar as personagens, é o seguinte: todas elas, entra aí a questão do poder muito forte, todas eram de classes sociais pobres. Eles não. Observem isso. A mulher aqui é colocada sempre como a pobre. A classe social dela é a pobre. Hoje nós temos um monte de coroa da lancha. Mudou totalmente a situação. Você é independente, ganha, decide e assusta os homens. Então, hoje, muitas mulheres são a coroa da lancha. Todo mundo quer uma carona no teu iate. Mas aí é a tua hora de escolher. Então, aí entra Capitu e Bentinho. E nessa do Capitu e Bentinho, eu trago aqui a clássica pergunta: Capitu traiu ou não traiu? Entretanto, mais importante que a resposta para essa pergunta, é nós pensarmos a respeito de o modo pelo qual o amor é contaminado pela desconfiança e a maneira que o olhar masculino constrói a narrativa. Porque, afinal, quem é Bentinho? Ele termina como? Como aquele velho solitário trancado num casarão com as casmurrices dele. Daí o Dom Casmurro.
Então, se ela traiu ou não traiu, mais importante que a resposta para essa pergunta é isso, é você analisar o modo pelo qual o amor é contaminado pela desconfiança e a maneira que o olhar masculino constrói a narrativa. Tudo perpassa por aí. De que maneira? E aí eu trago aqui uma fala do Bentinho em relação a Capitu. Ele fala, abre aspas, Capitu era Capitu, isto é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem. Se ainda não o disse, aí fica. Se disse, fica também. Há conceitos que se devem incutir na alma do leitor, à força de repetição. Este é um recorte da fala de Bentinho a respeito de Capitu. Capitu e os olhos de ressaca. De que será que Capitu se embriagou para ter olhos de ressaca? Pensemos. E também Capitu e a condição feminina. Discussões hoje contemporâneas. Poder, silenciamento feminino. Conhecemos, de fato, a personagem Capitu ou apenas a versão de Bentinho a respeito dela, que paira no ar o tempo todo a questão da traição. Ela teve voz ou tudo foi dito exatamente por meio da versão de Bentinho a respeito dela? Existe aí, portanto, o silenciamento feminino e o poder, mais uma vez, que vem de onde? Da figura masculina. Ela simplesmente, pacificamente, deixou no ar. E a pergunta até hoje existe. Então, são discussões, são aspectos que nós precisamos refletir. Bom, saímos daqui, desse período literário, e vamos falar um pouco agora do naturalismo e corpo, as transformações. Lembrando a vocês, cada período desse corresponde a uma época de desenvolvimento industrial, político, social. Então, muitas coisas se relacionam. Aqui nós temos a urbanização, a influência do determinismo, e a sexualidade ganha destaque. O amor passa a ser associado ao desejo. Até então, não falamos em desejo. Falamos em amor, em ser amado, em ambiguidade, em traição, em aceitar pacificamente como as coisas eram. No naturalismo, isso muda. Isso muda de como? Porque o amor começa a ser associado à questão do desejo. Quem vai ilustrar isso para nós é Rita Baiana, a personagem de O Cortiço. Rita Baiana representa sensualidade e cultura popular. Rita Baiana é a ruptura com a mulher idealizada do romantismo. Rita Baiana é libertação do estereótipo, é corpo feminino, é miscigenação, é olhar masculino a respeito do desejo. Essa é Rita Baiana, que morava no Cortiço. O que era o Cortiço? Aquele lugar em que as pessoas menos abastadas, mais uma vez, a questão da classe social, moravam. Após a abolição de escravidão, após uma série de questões no Brasil. Os portugueses, eles, como é que se diz? Eles construíam os cortiços e ganhavam dinheiro com isso. Então, isso é Rita Baiana. Mas eu vou falar de outra personagem aqui.
Olha a fala de Jerônimo, que é com quem ela se envolve, a respeito dela. E Jerônimo viu a Rita Baiana, que fora trocar o vestido por uma saia, surgir de ombros e braços nus para dançar. A lua destoldara-se nesse momento, envolvendo-se na sua coma de prata, a cujo refulgir os meneios da mestiça melhor se acentuavam, cheios de uma graça irresistível, simples, primitiva, feita toda de pecado, toda de paraíso, com muito de serpente e muito de mulher. Ela saltou em meio da roda, com os braços na cintura, rebolando as ilhargas, e bamboleando a cabeça, ora para a esquerda, ora para a direita, como numa sofreguidão de gozo carnal, num requebrado luxurioso que a punha ofegante, já correndo de barriga empenada, já recuando de braços estendidos, a tremer toda, como se fosse afundando num prazer grosso que nem azeite, em que se não toma pé e nunca se encontra fundo. Então, olha o desejo aí. Esta fala é a de Jerônimo em relação a ela. Então, esta é Rita Baiana, personagem do Cortiço. Agora, aqui na questão do Cortiço, eu quero falar também para vocês de quem? De uma personagem secundária que acreditou no amor também de um português, a Bertoleza. A Bertoleza é uma personagem secundária. Ela, ele tapeou a Bertoleza e fez dela quase que a continuidade da escrava dele. Enganou-a dizendo que ela estava alforriada e não estava. E ela, quando ficava muito chateada, lavava todo o cortiço. Então, Rita Baiana representa isso. Tem uma música que a Zezé Mota canta. Eu trouxe aqui, mas acho que não dá tempo de passar para vocês o vídeo. É, Saudade de Rita Baiana, um chamego me dá, e por aí vai. Mas temos aí, então, a questão da Bertoleza, que é uma mulher, como se diz, mestiça, é enganada também e nutre amor por aquele homem. Que a Rita não foi enganada, desculpa, que ela acreditava ser amor e não era. Então, que amor foi esse? Rita Baiana representa isso. E o amor no Brasil moderno? Como é esse amor no Brasil moderno? Modernismo e realismo na década de 30. Lembrando que o modernismo começa lá em 1922, com a Semana de Arte Moderna. Aqui é o segundo momento do modernismo no Brasil. Esse modernismo, como o nome diz, é crítica social, é regionalismo, é humanização das personagens. Olha que interessante. Nesta questão da humanização dos personagens, nós vamos conhecer quem? Gabriela. Quem é Gabriela? Amor e liberdade, sensualidade espontânea, independência, resistência às convenções sociais. Esta é a clássica foto que ela sobe ao telhado para pegar a pipa. Então, Gabriela representa isso, essa sensualidade, essa espontaneidade. E aqui eu trouxe uma fala dela também. Tão bom ir ao bar, passar entre os homens. A vida era boa, bastava viver, quentar-se ao sol, tomar banho frio, mastigar as goiabas, comer manga-espada, pimenta morder, nas ruas andar, cantigas cantar, com um moço dormir, com outro sonhar. É uma das falas dela. Então, Gabriela ficou famosa por essa questão da sensualidade, da resistência às convenções sociais e por essa transformação social.
a modernização da sociedade, os papéis femininos e novas formas de afeto. Lembrando que Gabriela acontece lá em Ilhéus, da década de 20, foi quando é o cenário. Nacife foi o homem que ela vivia. Então, Gabriela Cravo e Canela, a figura, a personagem, ela traz tudo isso. Mas também traz uma personagem secundária. Vocês devem se lembrar, devido à novela, que foi a Sinhazinha. Quem interpretou foi a Maria Maitê Proença. A Sinhazinha e o Coronel Jesuíno. Qual era a fala dele? Mulher, se prepara, esta noite vou te usar. Te usar. Ela sofria. Aí ela dizia, eu estou com dor de dente. Aí ele, mulher minha, se está com dor de dente, vai para o dentista. Ela foi, se apaixonou pelo dentista. Teve um caso com o dentista. Fim da Sinhazinha. Os dois mortos em cima da cama, que foram pegos no flagra. E o homem precisava limpar a honra dele. Então, esta personagem secundária também merece o nosso olhar. Ela precisava de afeto. Ela não tinha isso com o Coronel Jesuíno. Então, existe a modernização da sociedade, os papéis femininos, mas, na segunda versão, ele não mata, ele é preso, o Jesuíno. Na primeira, não. Então, lembrem-se da Bertoleza lá no Cortiço. A Rita Baiana era o cara lá no Cortiço. Aqui em Gabriela, lembre-se também da Maria Machadão, a dona do Bataclan. Ela era o cara no Bataclan. Ninguém se metia com ela. Lembre-se aqui também da Sinhazinha. Não é nomeada. Por quê? Ao não nomear um personagem, ele não tem personalidade. Pensem a respeito. Deixa eu correr aqui, porque a hora está passando. Aqui eu trouxe um quadro comparativo para vocês, tá? Ó, do personagem, do período e do tipo de amor. Só para fixar um pouco mais essa questão de cada personagem, o período literário e o tipo de amor que acontecia. Agora, a evolução das representações femininas. As mudanças observadas da idealização à complexidade. Do símbolo nacional, lá atrás, Iracema, a mulher real, que nós acabamos de ver aqui. Né? Na figura de Gabriela, de Sinhazinha, de Maria Machadão, da passividade à autonomia. Hoje, eles não matam, os personagens nos livros. Hoje, as mulheres sofrem feminicídio, mas não são mais passivas. Elas têm autonomia, elas denunciam, elas não baixam a cabeça, elas não se entregam. Então, as mudanças, principalmente na contemporaneidade, é essa, da mulher idealizada à complexidade. Símbolo nacional, não, eu sou uma mulher real. Não sou passiva, tenho autonomia. Você não me mata, mas aí pratico feminicídio. Só que hoje temos leis. Bom, mas o papo aqui não é lei. Vamos lá. O amor como construção histórica. Cada personagem revela valores sociais, relações de gênero, expectativas a respeito da mulher, formas distintas de compreender o amor. Professora, mas o que como é que se diz? Relações de gênero. O que você quer dizer com isso? Relações de gênero, hoje, na literatura contemporânea, quer dizer o seguinte: os padrões foram rompidos, né? Aqueles padrões patriarcais que nós falamos, os patriarcais tradicionais. E, com isso, deram voz, né, à pluralidade de identidades. Na produção contemporânea, o que acontece? É descentralizado o sujeito masculino hegemônico. E
passa a se olhar mais para quê? Para a autonomia feminina, a diversidade sexual e na desconstrução de binarismos, através de vivências interseccionais, cruzando gênero, raça e classe. Então, esse é o amor como construção histórica, tá? E que engloba isso aqui. Bem, conclusão. Podemos dizer que o amor é uma construção histórica e cultural refletida pela literatura brasileira. Aqui especificamente, porque nós pegamos autores brasileiros. As personagens femininas revelam disputas sociais profundas. É só você olhar com acuidade e com carinho para cada uma delas. E é isso, pessoal. Agora eu convoco vocês para um debate final. Qual desses personagens que eu falei aqui parece o mais contemporâneo? O amor romântico ainda influencia a sociedade brasileira? O que mudou na representação das mulheres? Estou aberta ao debate, Sherlia. Se você quiser convocar os alunos, estamos aí. Temos ainda 10 minutos. Eu corri um pouquinho para dar tempo. Não, tranquilo. Nossa, estou encantada. Eu quero ser sua aluna. Ah, não. Ai, ai. Já abri o chat, pessoal. Hum, Olha, Sueli, você trouxe uma discussão não só, né, de pano de fundo o amor, mas sim, você trouxe uma discussão, e eu sou assistente social de formação, show. então você trouxe aí uma discussão social, uma discussão política muito importante, sabe? E aí no final, para mim, fechou com chave de ouro, porque, na verdade, essas personagens femininas, né, da literatura brasileira, Sim, elas não pertencem apenas ao passado, né? Elas continuam vivas, exatamente. né? Nas experiências de milhares de mulheres que ainda enfrentam julgamentos, silenciamentos, violências, desigualdades, né? A gente ainda luta por salários iguais ao dos homens. Mulheres ainda ganham menos, na mesma posição, muitas mulheres ganham menos que os homens. Mulheres são silenciadas, são vítimas de violência, de feminicídio todos os dias. Sim, Então, ler essas personagens, né, ouvir você falar delas, é compreender a realidade contemporânea, é fortalecer a luta por essa equidade, né, por essa igualdade de gênero que a gente precisa ainda brigar por isso, sabe? A gente sim. deveria ter superado, né? Depois de tantos e tantos Transtornos, séculos. né? Pois é, É. é muito, foi muito bacana, sabe? Eu te agradeço muito porque você trouxe reflexões que, assim, a gente não para pensar. Para Aquilo que você pensar. falou, quando a gente lê um romance, a gente já começa a falar, nossa, já 200 páginas, É, que é, leitura maçante, que linguagem exatamente. difícil, e a gente não compreende esse pano de fundo, né? Esse Exatamente. contexto É, bacana. é exatamente isso, Shirley, que eu procuro desmistificar, para que a literatura seja uma atração, seja um prazer. É ler com um olhar diferenciado. Eu tenho certeza que muitos aqui vão querer ler agora. Capitu, o Eu Dom vou querer, Casmurro, a vou querer reler. Gabriela, sabe? Muitos. Por quê? Exatamente por isso. Porque você tem que ter esse olhar mais profundo, não ler apenas como obrigação. Muitos dizem que a literatura, isso é perfumaria. Perfumaria. Opa, pera lá, cara pálida, não é bem assim, não. Que perfumaria é essa?
né? A perfumaria tem que ter muita reflexão, tem que pensar, tem que entender, tem que saber história, tem que saber até geografia, se bobear. Engloba tudo, pessoal. E tantas coisas podem ser lidas. Eu sou suspeita, porque eu amo, desde criança, literatura. Eu aprendi a ler e não parei mais. E às vezes um personagem entra no outro e tal, mas tudo bem, né? Faz parte. Então, eu estava aqui tentando acompanhar as respostas, né? Uhum. Me parece que aqui a resposta para qual personagem parece mais contemporâneo foi Gabriela. É. Parece que foi. E o amor romântico ainda influencia a sociedade brasileira? Essa aí o pessoal acho que não me respondeu. E o que que mudou na representação das mulheres? Mudou quase tudo na representação. E os papéis? Aquilo que eu falei. Hoje, ainda há quem ganhe um tiro porque traiu aquele coronel que dizia: Vou te usar. Que isso? Você é um objeto para ser usado? Que história é essa? Hoje, ainda se mata com esta palavra, feminicídio. Só que hoje tem pena da cadeia. Hoje tem proteção, ele não pode chegar a tantos quilômetros da mulher. E por aí vai, gente. Olha, ler realmente é o maior barato. Entenderam agora porque eu trouxe aquela fala lá, abrindo aqui a nossa palestra, que ele manda convalescer? Entenderam agora como este recorte dialogou com tudo que eu falei para vocês? Para quem já leu algum desses livros ou conhecia a história, foi um encaixe. Não consegue me ver, Ana Borges? Ah, estou cheia de elogio aqui, Sherla. Não dá nem tempo Tô de ler vendo, tudo. tô vendo. É, Mas é e para ter mesmo. gente, sei lá, eu fico empolgada, eu não paro e eu vai vendo os personagens na minha cabeça. Parece que eles tomam forma, sabe? Porque eu visualizo todo mundo. Então, agora vocês entenderam por que eu trouxe esse recorte e como ele dialoga, está assim, diretamente ligado ao que nós falamos aqui. Porque, pessoal, falar de amor é bonito demais, principalmente no dia 12 de junho, né? Que é o dia dedicado. Nós falamos de amor, sim. Mas, como a Shirley disse, eu sou contemporânea. Eu tinha que trazer um olhar contemporâneo. Eu mostro como era, mas eu tenho que trazer esse olhar contemporâneo. Eu preciso, digamos assim, como se usa muito hoje, cutucar vocês, provocar vocês, aguçar a vontade de fazer vocês lerem, quer seja do curso de licenciatura, de pedagogia, da escola de saúde, não importa. É ler, é conhecer, é ter argumento, é refletir, é pensar, é criar opinião, é falar calçado, gabaritado. Por quê? Porque você fez uma análise mais profunda. Opa, mas agora é a hora de vocês falarem, não minha. Minha eu já falei, desculpa, desculpa. Vai, Célia. Não, eu Ah, estou vendo aqui os comentários, né? hum, Tem muita coisa bacana. A Glória falou, Glória Maria, Gabriela é atemporal, o amor romântico não influencia, e sim o idealizado e o da rede social. Temos isso ainda como um ainda tem fator. isso. A Ainda tem representação isso. social da mulher tem É, ganhado voz com políticas e outras sim, formas de inclusão. É exatamente. verdade, ainda temos esse amor Ainda aí tem esse amor virtual, aí, né, Sueli? virtual. E hoje temos também várias classificações, né? No que diz respeito a gênero, gênero propriamente dito, masculino, feminino, cis, hétero, e por aí vai. Temos também os assexuados, que não impede de sentir amor. Esse também é um aspecto, também é um enfoque, né? E quando lá atrás, no tempo da Iracema, poderíamos pensar em falar disso. É só aqui mesmo na contemporaneidade
que os escritores que já temos, tá, pessoal? Livros tanto juvenis como para adultos, com este enfoque de gênero, né? Então, tem muitos aspectos possíveis de serem vistos, trabalhados, pesquisados na literatura. Literatura é uma paixão. É uma paixão. Porque você pode. Tem uma moça dizendo que não ouviu nada. Eu acho que foi só ela, né? Pois é, a Ana, né? A Ana É, Borges. Vou é, falar aqui com ela. pede para ela ver a gravação depois. É, Bem, bem, pessoal, então é isso. Eu trouxe essas reflexões para vocês pensarem. Quando abrirem um livro agora, pensa primeiro, leia a respeito, procure contextualizá-lo. Isso aí, Ana Cristina. Procurem contextualizar, saber em que época ele foi escrito. O que acontecia no Brasil naquela época, no caso de um escritor brasileiro. Se você pegar um estrangeiro, claro, vai também observar esse aspecto, certo? O que acontecia naquele momento? Pelo que o país passava? Por que o escritor foi tão rude? Por quê? Será que ele foi rude? Ou será que de fato te levou a refletir? Hoje muita gente fala, você e suas casmurrices. Casmurrice por causa do Dom Casmurro. Quem era ele? Eu já falei aqui. Quando falamos na Rita Baiana, né? Acho que eu tenho um videozinho aqui, dá tempo de compartilhar, Sherlia? claro, Então, claro. peraí, eu vou botar uma musiquinha porque eu sou dessas, tá? Peraí. Isso, eu adoro música. Vocês estão vendo? Ainda não. Então, peraí que eu vou voltar lá. Ontem deu o mesmo tilt aqui, compartilhar. Então, eu posso fechar aqui os slides, certo? Pode, pode. Ok. Então, eu vou botar uma musiquinha aqui para nós curtirmos. Ai, Isso, gostaram do curtirmos? Peraí. adorei. Eu quero compartilhar janela. Então, vamos lá. Qual é a janela que eu quero? Essa aqui. Estão vendo Zezé agora? Mota. Isso, a música que você falou lá, né, A da, música. Vamos ver se toca. da Rita Baiana. A Terezinha está perguntando aqui qual foi a última pergunta daquelas três. Ainda não está saindo o volume aqui para nós, não. Não está saindo som? Não, da música não. Ué, mas aqui para mim estava. Mas vocês estão vendo a imagem. Vê lá embaixo no íconezinho do som se não tem nada desligado. Não, aqui estava A Ana legal. não conseguiu ainda, tá ainda para ela tá sem som. Poxa vida. Gente, por que não quer tocar? Vamos ver se toca Clica aí aqui. no, vê aí. Se aumentou o som? Lá embaixo tem uma coisinha do som, tá aumentado? Tá, né? Ué, mas aqui para mim está saindo perfeitamente o som, para vocês não, né? Não, Vamos ver agora. Sim ou não? não. Gente, Que então eu pena. desisto. É a música exatamente que a Zezé Mota gravou, falando da Rita Baiana. Uhum. É uma música que tem 3 minutos, quer dizer, daria tempo aqui tranquilamente para nós. A gente fica com você aqui mais meia hora tranquilamente. Ah, Você pode ficar eu queria tranquila. tanto que vocês ouvissem, muitos devem conhecer. Mais uma vez, foi, não? Não. Vou ver se eu consigo achar aqui enquanto você vai conversando. Como é que chama? Rita É, Baiana? com a Zezé Zezé Mota. Mota. Isso, vê Ó, se quando você você clica em consegue aí. compartilhar, Eu botei compartilhar a tela, a minha tela, né? E aí não foi.
Deixa eu tentar aqui. Deixa eu ver Deixa eu ver se eu agora. consigo aqui. Então, vai lá, Shirley. Enquanto isso, você vai conduzindo aí. Agora você Tá. já é da casa. Mas é isso, pessoal. Vocês pensem em relação a isso. Acredito eu que muitos alunos aqui seja de licenciatura, mas deve ter de outros cursos também, que sejam muito bem-vindos. Os alunos que não são de licenciaturas, nem de pedagogia, porque nós também temos essa questão de achar que esse tipo de assunto só interessa para quem a Ana Cristina é do direito. Ó. Ainda bem que eu falei em feminicídio. Mendes é da escola de saúde, show, Renata. Eu dou aula na escola de saúde também. E isso é muito bacana. Achou, né, ô Shirley? Ah, Vamos ver se Ana, vai. Ana Carolina, você está aí, minha linda. Ah, Vocês meus estão alunos da ouvindo? escola. Estão Aí, ouvindo? não. Ai, meus alunos da escola de saúde estão aqui, tá vendo? Não, não estamos, Shirley. Não? Não, É, então. pois é. Foi o mesmo que eu tinha deixado aqui. Bem, pessoal. Me fez um despacho, porque eu não posso cegar Oi? faixa. É sempre assim, aí essa coisa que me desatina, Tá aqui. enlouquece, me domina. Estava indo, Shirley. Olha, meu nego, quero te dizer o que me faz viver, o que quase me mata de emoção. É uma coisa que me deixa louca, que me enche a boca, que me atormenta o coração. Quem sabe um bruxo me fez um despacho, porque eu não posso cegar o facho. É sempre assim, aí essa coisa que me desatina, me enlouquece, me domina, me tortura e me alucina. Olha, meu nego, isso não dá sossego, e se não tem chamego, eu me devoro toda de paixão. Acho que é o clima feiticeiro, o Rio de Janeiro, que me incendeia o coração. Eu não consigo nem pensar direito, pois a aflição dispara no meu peito. É sempre assim, aí essa coisa que me desatina, me enlouquece, me domina, me tortura e me alucina e me dá uma vontade, uma gana dá, uma saudade da cama dá. Quando a danada me chama, maldita de Rita Baiana. No outro dia, o português já tá quitando o epitácio da Gamboa, assim à toa, se engraçou e diz: ó Rita rapariga, eu te daria 100.000 réis pro teu amor. E eu disse: vê se te enxerga, seu galego de uma figa. Se eu quisesse vida fácil, punha a casa no espaço pra barão ou senador. Mas não vem do meu amor, isso é que não. Olha, meu nego, quero te dizer, não sei o que fazer pra suportar a minha escravidão. Até parece que é literatura, que é mentira pura, essa paixão cruel de perdição. Mas não me diga que lá vem de novo a sensação. Olha, meu nego, assim eu me comovo. Agora não há essa coisa que me desatina, me enlouquece, me domina, me tortura e me alucina e me dá uma vontade, uma gana dá, ai, uma saudade da cama dá. Quando a danada me chama, maldita de Rita Baiana. Show. Muito linda, né? Não, e Pois Zezé é. Mota é uma mulher de uma presença, né? E de tem ela ocupa um lugar, né, na sociedade e na vida, né, do Aham. Brasil, né, É, enquanto artista, enquanto mulher negra e assim, então assim, tudo de bom. tudo de bom Era e. só lá em cima tem quando você vai compartilhar, lá em cima Hum. tem um íconezinho, acho que alguém até falou aqui, que estava desligado, você Ah, então foi isso. compartilhar o som. E aí foi. Ah, tá. Então, essa questão da Rita Baiana, a música, para de fato as pessoas perceberem que
a literatura, como arte, ela dialoga com outras artes. Então, ela dialogou aqui com a música, dialoga com o cinema, dialoga com uma série de coisas. Fiquei muito feliz aqui, Sherla, porque tinha muito aluno meu aqui da escola de saúde. Que Aluno de bacana. e a gente, teoricamente, acha que não tem a ver, né? Mas tem tudo a ver. E também aluno de administração, de engenharia. Nossa, muito bacana a plateia. Muito agradecida mesmo pela presença de vocês aqui, né? Porque a gente faz para vocês. E como eu disse, eu faço, ó, com o coração. Aí é com você, o Gerler. A gente tem mesmo, Sueli, alunos de todas as áreas, né, de vários cursos, né? Eu vi aqui, teve uma aluna, eu até, quando ela fez um elogio aqui, eu fui lá ver de qual curso que ela era. Enquanto você falava, eu fui lá. Ela é de fisioterapia. Ela tem o sobrenome de Henri. Deixa eu ver se Ó, eu lembro logo aqui o nome Henri. dela. Juliana. Não, Henri não, Erdi. É Juliana. porque Então, assim, fisioterapia, é, direito, direito, serviço pessoal do social, direito, enfim. obrigada também, tá? Desculpa, Sherla, te atrapalhei, te atropelei. É que o pessoal do direito aí mandou uma mensagenzinha e eu não agradeci a presença deles. Agradeço também. E, inclusive, falei em feminicídio, falei um pouco a língua de vocês. Desculpa, Sherla, te atropelei. Nada, não. Então, assim, é um grupo de alunos muito diversos mesmo. É, E nutrição, olha lá, nutrição, pedagogia, é, eles vêm com, é, claro, eles vêm por conta das horas PAC, sabe, professora claro, Sueli? São claro. 5 horas PAC, é, Aham. até 5 horas PAC por palestra. Mas eu acho que eles saem daqui assim, poxa, eu vim por conta das horas PAC, mas eu saí daqui feliz. Além das horas PAC, eu assisti uma mega palestra. Então, assim, eu acho que é um É, casamento perfeito. eu acho que É, sim. e aí, É, olha só, eu vou falar com vocês depois que eu liberar a professora Sueli, aí a gente bate o papo aqui, eu vou explicar tudo que vocês estão perguntando aí, tá bom? Sobre como que vocês vão ter acesso à palestra, tudo direitinho, tá? E exatamente isso, a Juliana falou que as sextas são especiais, a gente termina a semana com essas palestras, é, assim, sabe, dá um arremate na semana, né? Aquele laço bonito, e a gente sai daqui super agradecido pela presença dos professores, os mais diversos. Nós tivemos aqui, né, nossa, de todas as categorias. E, e aí, como disse a Juliana, não só pelas horas, mas pelo aprendizado, né? E por essa troca também, né? Por essa energia boa, né? E aí a gente fica muito feliz. Ah lá, é, Claude, serviço social. E aí elas vão colocando aqui quais os cursos é. são. A minha Estética aluna e de cosmetologia, estética e cosmética, é da escola de saúde. cosmetodologia, Isso. letras em inglês. Tem Ontem muita eu gente dei aula da. na escola de saúde, então eu falei dessa palestra hoje. Aham, Falei que ontem praticamente foi nossa despedida lá, que foi a revisão para P2, né? uhum. E eles vieram mesmo, não é que eles vieram, Viu? sabe? Como é que você E está com prestígio? Nós aí tivemos mais de 100 alunos aqui. Hoje chegamos, ainda acho que a acho que o povo está. 132. Mas já É, tivemos lá, engenharia de produção, gestão isso, de muito recursos legal, humanos, lá, engenharia de computação, biomedicina. muito legal, muito legal. Fiquei muito feliz, gente, muito mesmo. Eu é que, eu é que agradeço a presença de vocês e o convite da Ucana, em especial da Shélia, que me fez esse convite para vir aqui hoje bater esse E papo eu com fiquei muito vocês. feliz de te conhecer, de participar aqui com você, de aprender com você. Foi, Ah, lá, a Elaine Reis falou que engenharia de amou a produção, palestra, que ela é de engenharia de produção, pessoal da nutrição, biomedicina, Matheus. é, Que bom que que vocês bom, gostaram. né? É muito bom Isso. quando a gente faz algo que realmente é, É, tem esse feedback, né? Que, é, que, né? Que soma, né?
de alguma forma, nas nossas vidas. E essa é é o grande barato da vida, né? A gente está Isso. aqui para fazer algo, Compartilhar. compartilhar e fazer algo de bom uns pelos outros, né? Exatamente. E aí a gente aprender junto, discutir temas tão bacanas né, e encontrar pessoas tão bacanas como você, Sueli. Espero te reencontrar em breve. Agora Muito eu não vou obrigada, mais Sheila. esquecer de você, eu vou te chamar outras vezes. E Mas obrigada mesmo me pelo chama seu. com um tempinho maior, tá? Chamo, prometo, prometo. Porque, na Ai, verdade, esse mês foi um mês meio corridinho aí para todo mundo. Teve aquele feriado também na primeira sexta, né? A gente meio que uhum, relaxou. Quando passou o feriado, Douglas falou: misericórdia, nós não escolhemos nenhuma palestra ainda. Aí eu dei a ideia: vamos falar de amor. aham. É, Aí ele falou, mas falar de amor assim, Shélia, só falar de amor? Eu falei, a gente fala eu, você e Pauline, cada um com a sua visão. Não, tem que ter alguém que saiba o que fala, que tenha teoria. O Douglas é todo, É, né? Douglas Todo é o show. Aham. showman. Aí, aí ele falou, Sueli. Falei, então Eita! me passa o número dela que eu vou fazer contato. Porque ele estava todo assoberbado, ele está fazendo doutorado. E aí foi quando a Aham. gente fez o convite, mas foi tudo assim, E rápido eu mesmo. dei, graças a Deus eu dei conta. Deu conta muito bem, tá? É, Você foi maravilhosa e te agradeço muito muitíssimo. obrigada, Sheila. Eu é que agradeço, tá? A todos vocês aqui, a você que eu já agradeci, assim, em especial pelo convite. E é isso. Estamos aí. O que estiver ao nosso alcance, docente também é isso, né? É não Isso. só partilhar na sala de aula. Aqui também podemos chamar de uma sala de aula, Sim, com mas não, certeza. mas não com a obrigação dos webinars. Então, por isso, um papo mais descontraído, Sim, mais leve, mais, porque não tem o peso do conteúdo das webinars, né? exatamente, Mas exatamente. só elogio para você, Sheila. Nós Só vamos sair daqui falou que flutuando. teve, acho que foi o Matheus, chama assim que a sala vai lotar. Ó, Ai, eu vou te ai. liberar, meu amor. Vou Tá ficar bom, ainda um pouquinho Sheila. com eles, que Tá, eles têm algumas perguntas. Eu vou disponibilizar o link ainda para eles, tá. o nome da Tá bom, palestra, e vou tirar algumas dúvidas aqui com eles. Ainda fico mais uns minutinhos e te libero, tá? tá ok. Então, Muito pessoal, até obrigada. logo. Boa tarde para todos e todas. E boa noite do Dia dos Namorados. Sem inculcação com tudo que foi ouvido aqui, hein? Mas muito papo, muito debate. Valeu? Beijo, pessoal. Valeu. Tchau. Até a Beijo, obrigada, próxima. Sueli. Tchau. Tchau, bom final de semana. Obrigada. Vamos lá, gente. Ficamos nozes. Eu vou colocar de novo. Foi ótimo, né, Natália? Foi ótimo. Vou colocar aqui para vocês o nome da palestra de novo, o nome da palestrante, da professora Sueli, para quem ainda não viu, tá? E vou colocar o link das horas PAC. E aí, já perguntaram aqui, eu vou responder. Professora, como que a gente assiste a, a palestra gravada? Então, todas as palestras vão ser disponibilizadas no final do período no YouTube da universidade, da UCAM. Por exemplo, as palestras do ano passado, 2025.2, do segundo semestre, já estão disponibilizadas lá no YouTube. Então, vocês conseguem assistir as palestras lá. Essa da professora vocês só vão conseguir assistir um pouquinho mais na frente, tá? Então acompanhem lá no YouTube, procurem lá as palestras do Vem Comigo, que vocês vão achar. Matheus falou o quê? Ela é incrível. Arthur, ai, que bom, que bom. Ela é maravilhosa. Eu não conhecia, conheci por conta daqui da palestra. Pois é, Jorge, eu também, a palestra sobre neoliberalismo, né, da semana passada, com
com o professor, né, Marcos, né? Vai ser disponibilizada também no final do período, no final do semestre. Aí vai estar lá no YouTube da UCAM, tá? Sim, vocês podem assistir a palestra gravada. A Nair está perguntando, mas ainda valeria horas PAC assistindo pelo YouTube? Sim. O que que vocês vão fazer? Vocês vão assistir a palestra. Vocês vão abrir um requerimento. Vou colocar o link aqui, tá? Vocês vão abrir um requerimento e aí tem um modelo de resumo crítico que vocês vão fazer em relação à palestra. E vocês vão enviar, abre o requerimento e envia aquele resumo. Deixa eu colocar aqui para vocês. Espera aí. O que eu vou enviar aqui para vocês é um modelo de relatório para aqueles que assistem as palestras gravadas, tá? Tem muitos formandos aqui que vão colar grau esse semestre. Vou chamar, Matheus. Adorei a Sueli, adorei. É Claude. Você forma esse semestre? Então, geralmente os formandos, Renata Paiva vai colar grau agora. Vocês precisam cumprir um quantitativo de horas PAC de acordo com cada curso, né? Então, tem curso aí de 200 horas PAC como serviço social, tem curso de 120 horas PAC como gestão hospitalar. Então, vocês precisam ter aí um número mínimo de horas PAC para se formar, né? Além de toda a documentação, de estarem, de não ter nenhuma disciplina devendo, né? De estarem. Nossa, fugiu a palavra, misericórdia. Nossa, Carlos, são quantos do seu curso? 297? Você pode vender horas PAC, hein? Então, todos aprovados em todas as disciplinas, os documentos ok e as horas PAC também ok. Então, o que que acontece? Vocês, alunos formandos, podem assistir essas palestras gravadas, responderem esse formulário que eu enviei, vou enviar de novo, tá aí, abre o requerimento, né? E ali no requerimento vai dizer que palestra que qual o título, quem é o palestrante, o resumo, e aí vocês enviam para conseguir conseguir essas horas aí, tá? E pode ser palestras que já tenham passado. Eu acho que até o semestre passado vocês podem, se vocês não assistiram, podem assistir. O link das horas PACs, Cláudia? No título, coloca o título e coloca o nome da palestrante, Terezinha. Matheus, o link de requerimento eu não tenho. Quando vocês abrem um requerimento, vamos colocar aqui, vocês fazem um curso fora, um curso de 20 horas. Vocês não anexam assim o certificado daquele curso, vocês abrem um requerimento e anexam ali o certificado do curso, não é isso? É a mesma coisa. Vocês vão abrir o requerimento, como qualquer outro requerimento, e vão anexar esse relatório da palestra. Entendeu? Isso, Douglas lembrou aqui. Douglas, você tá aí, Douglas? Misericórdia! E eu aqui ainda. O Douglas lembrou que o prazo para abrir os requerimentos até o dia 3 de julho, tá, galera? Depois disso, só no semestre que vem.
Ah lá, o requerimento é pelo menu lateral esquerdo da área do aluno. O professor Douglas já explicou aí. Ai, a Sueli acabou de sair, Douglas. Você chegou a pegar ela aqui? Acabou de sair. O pessoal está encantado com ela. Isso, assiste a gravação. Ela é uma fofa. Pessoal, tá aí de novo o nome da palestra, nome da palestrante, e vou mandar o link mais uma vez. Pronto. Podemos ir? Sextou? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Por nada, Carlos. Sextou com prova. Beijinho, professor Douglas. Haverá palestra. Semana que vem haverá palestra, tá? Aguardem. Palestra de responsa. Tá joia? Ó, beijo para vocês, tá? Foi ótimo. Obrigada pela participação de todos. Repito, Tânia, o nome da palestra. Pronto, tá aí, tá? Podemos ir? Até quando pode abrir o requerimento? Até o dia 3 de julho. 3/7. Requerimento para horas PAC, tá bom? Que bom que vocês gostaram. Ó, fui, hein? Deixa eu parar de gravar. A gente tá gravando essas maluquices todas aqui. Ó, beijo para vocês.